Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Amém. Eu convido a igreja para abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 2. Meus irmãos, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. E hoje nós iniciaremos uma série de mensagens a respeito dos milagres que Jesus Cristo operou e foram registrados por João no Evangelho. Nós temos no Evangelho de João o registro de 7 sinais, 7 milagres realizados por Cristo. E a partir de hoje nós vamos começar essa série de mensagens nestes milagres, nestes sinais. João capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te exaltamos e te engrandecemos por nosso Salvador Jesus, por ele ter vindo ao mundo manifestar a sua glória e trazer a salvação aos discípulos. Pedimos ao Pai querido que nos abençoe nessa noite com a iluminação do Espírito Santo para recebermos a mensagem da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o nosso desejo, a nossa esperança é que Jesus venha fazer milagres na nossa vida, porque ele é vivo e ele é poderoso. A palavra de Deus que nós lemos aqui nos fala sobre o primeiro sinal público do ministério de Jesus Cristo. Ele que já havia iniciado o seu ministério com a chamada de discípulos, mas ainda não tinha realizado milagres à presença de todos. E isso se deu em uma festa de casamento, que aconteceu na Galileia, na cidade de Caná, onde a sua mãe foi convidada, Maria foi convidada para essa festa, é até possível que fossem parentes, e Jesus também foi convidado com todos os seus discípulos a estarem nessa festa. Irmãos, as festas de casamento entre os judeus naquela época duravam 7 dias. E os pais do noivo ou da noiva que convidavam as pessoas tinham que sustentar essas pessoas durante 7 dias. Eles providenciavam hospedagem, providenciavam comida, providenciavam bebida, e era do tipo festivo. E mais ainda, tinha gente lá para dar opinião se a comida era boa ou ruim. Como hoje, tem gente que vai em casamento e fala: não, a comida não foi boa, a comida foi ruim. Acontece que lá em um determinado momento da festa, ainda desses 7 dias, acabou o vinho. O vinho que fazia parte da dieta comum dos judeus, tanto cotidianamente como também nas festas, o vinho acabou. E isso, irmãos, era um motivo até de vergonha para a família. Olha, não tiveram condição
de dar a festa de casamento, não tiveram condição de receber bem aqueles seus convidados. Maria tomou conhecimento desse problema, ela era uma convidada, mas ela tomou conhecimento desse problema. É muito possível, irmãos, que fosse uma família não rica, porque, ao que indica, eles não teriam condição de comprar mais vinho. E Maria, percebendo ali a dificuldade, o problema da situação do casamento, ela então procura Jesus. Ela sabia quem Jesus era. E ela, procurando Jesus, ela informa o problema: acabou o vinho. E Jesus responde: mulher, o que isso tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. E é sempre bom lembrar que Jesus não tratou a sua mãe aqui de uma forma grosseira. Chamar Maria de mulher era uma forma usual entre os judeus, não havia nada de desrespeito aqui. O que Jesus quis dizer é o seguinte para Maria: olha, eu sei qual é a hora certa que eu comece a me revelar para as pessoas, e ainda não é chegada a hora. Foi essa a resposta. Contudo, Maria procura as pessoas que estavam trabalhando no casamento, provavelmente as pessoas do buffet, e ela diz às pessoas o seguinte: façam tudo aquilo que ele mandar. E muitos já tiram daqui, irmãos, uma grande lição. Para sermos abençoados, precisamos fazer o que Jesus nos manda fazer, e tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Havia naquela casa uns jarros grandes de pedra, chamados de talhas. Esses jarros, eles eram usados para colocar água, e essa água era usada para os rituais de purificação entre os judeus. Sempre antes deles comerem, eles lavavam as mãos. Não era apenas um lavar higiênico, era um lavar ritualístico, era um lavar de purificação. Se alguém tocasse algum cadáver por acidente, ou alguma coisa assim, essa água era usada para a purificação. Jesus Cristo, então, percebendo que haviam 6 talhas como essa, 6 vasos como esse, cada vaso desse recebia de 80 a 120 litros de água, era muita coisa, porque haviam 6 ali. Jesus manda que encham as talhas de água. Provavelmente nessa casa havia algum poço de água, porque então eles começam a ter que encher. Eram mais de 600 litros de água. Então há um trabalho aqui a ser feito. Há de se pegar um balde, há de se procurar um poço, encher os baldes e encher todas essas talhas de água. Assim que elas foram completamente cheias, Jesus Cristo novamente dá uma outra ordem. Jesus Cristo disse: agora peguem e levem até o mestre-sala. Levem agora até o mestre de cerimônia. Levem até a pessoa responsável pela festa para que prove. E, meus amados irmãos, nisto aí aconteceu um milagre. Eles que colocaram água aí, que encheram as talhas de água, Jesus transformou a água em vinho. Nós não sabemos exatamente o momento, se é logo na hora que colocou dentro da pedra, do vaso, se é na hora que retirou do vaso, mas o milagre aqui foi que o Senhor transformou a substância, transformou a água em vinho. A necessidade era de vinho, eles precisavam que tivesse vinho, e o Senhor produziu aqui pelo menos mais 600 litros de vinho. Dava para a festa agora continuar até o final, né? Porque 600 litros. Ele leva até o mestre-sala, ele prova, e aqui uma surpresa, porque o mestre-sala chama o noivo. O noivo que é possível que não soubesse do que estava acontecendo e é chamado. E ele é interpelado pelo mestre-sala e fala: olha, comumente as pessoas dão o melhor vinho no começo. Porque as pessoas começam a beber o melhor vinho, daqui a pouco já ficam quase bêbadas, e tem um momento que não discernem mais se o vinho que continuam tomando é bom ou se é ruim. Por isso dá o melhor vinho no começo. Você fez diferente. Você deixou o melhor para o final. Com isso atestando que aquele vinho, né, que foi transformado por Jesus, era um vinho de melhor qualidade do que aquele vinho que vinha sendo servido ali. Acontece, irmãos, que muitas testemunhas viram isso. As pessoas mesmo que encheram as talhas com água viram isso. Os discípulos do Senhor Jesus viram isso. E eles então tomaram consciência
do que aconteceu naquele lugar. Eles tomaram consciência do poder que se manifestou ali. Eles tomaram consciência do milagre que aconteceu, da transformação que Jesus fez. E João registra aqui isso, dizendo que com isso deu Jesus início aos seus sinais. Jesus começou o seu ministério agora de uma forma mais sobrenatural, de uma forma que agora todos puderam ver a sua glória e os seus discípulos creram nele. É interessante que até então os discípulos já seguiam Jesus pela palavra que ele ensinava. Mas quando o milagre aconteceu, os discípulos então creram nele. Provavelmente creram na sua divindade. Creram que ele era realmente o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós vamos aqui apresentar o sentido e o significado comum a todos os milagres. Todos os milagres, eles vão ter o objetivo que está apresentado por João aqui no versículo 11. Existem 3 questões ligadas aos milagres que Jesus Cristo realizou, que são comuns a todos, e são a intenção de que nós possamos aprender 3 coisas aqui, em primeiro lugar. Primeiro, o seguinte, irmãos, os milagres, eles são sinais. Vejam o verso 11, com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Um sinal aponta para um significado. Um sinal aponta para uma realidade. Por exemplo, quando você está na estrada, você vê um sinal, olha, hospital daqui a 3 quilômetros. Esse sinal está dando uma informação a você, que daqui a 3 quilômetros você vai encontrar um hospital. Quando Jesus Cristo realizava milagres, e o milagre era sinal, era para ensinar uma coisa também para as pessoas que recebiam o milagre ou que viam o milagre. O milagre queria sinalizar alguma coisa. Todos os milagres que Jesus realizou sinalizavam e ensinavam alguma coisa. Um ensino que vai além do milagre em si. No caso aqui, a transformação da água em vinho. Um ensino que vai além da cura de um paralítico. Tem um ensino que vai além disso. E o ensino que vai além disso é a comprovação de que Jesus Cristo é Deus encarnado. Porque a primeira coisa, os milagres são sinais. A segunda coisa que João vai falar, manifestou a sua glória. Então, os milagres, irmãos, eram uma manifestação da glória de Deus. A glória de Deus significa a expressão dos seus atributos. Deus é glorioso pelo seguinte motivo, porque ele é onipotente, ele tem todo o poder. Deus é glorioso porque ele é onipresente, ele está presente em todo lugar. Deus é glorioso porque é onisciente. Deus é glorioso porque ele criou todas as coisas. Deus é glorioso porque tem o poder de transformar as coisas que fez. E ali, com essa transformação da água em vinho, as pessoas podem presenciar a glória de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo. Foi a partir, irmãos, desse testemunho que João depois vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A partir disso, o apóstolo João, os outros apóstolos, compreenderam que Jesus de Nazaré é um homem, mas Jesus de Nazaré é plenamente Deus, poderoso para fazer milagres e para transformar as substâncias. O Senhor controla as questões químicas, o Senhor controla as questões físicas, o Senhor controla as forças da natureza, o Senhor é poderoso sobre tudo aquilo que ele criou. Então, milagres são sinais que revelam a glória de Jesus Cristo. Jesus Cristo agora está se revelando para a humanidade e se apresentando como Deus que encarnou e estava entre nós. Para aquele que crê agora, é uma perplexidade no coração. Você presenciar Deus em sua presença. Você olhar para esse milagre e saber, Deus está entre nós. Um impensado aconteceu. Deus veio estar aqui entre nós. E a terceira coisa, irmãos, que aí é o objetivo dos milagres. A palavra do Senhor fala, e os discípulos creram nele.
os discípulos creram nele. Os milagres revelam que Jesus é glorioso, que ele é Deus entre os homens. E os milagres conduzem os discípulos, e os milagres devem conduzir a mim e a você a crer nele como nosso Deus e como nosso único e suficiente Salvador. Maior ainda do que a bênção de ter transformado da água em vinho, maior do que a bênção de curar uma cegueira, maior do que a bênção de curar uma surdez, é a bênção de você crer nele como seu Salvador e receber por ele a salvação da sua alma. O Senhor Jesus faz milagres, então, para revelar-se ao homem como Deus. O Senhor Jesus faz milagre para revelar a sua glória. O Senhor Jesus faz milagre para que nós possamos crer nele como nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo João, no final desse evangelho, vai mais uma vez falar sobre isso. Quando ele vai dizer, fez Jesus muitos outros sinais, no capítulo 20 ele fala isso. Que se todos fossem escritos, talvez nem dessem para que caber em todos os livros, mas os que foram escritos é para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Se Jesus já fez algum milagre na sua vida, é para a sua bênção, mas é para você crer nele como seu Salvador. Se você espera algum milagre de Jesus na sua vida, ele pode te socorrer, mas para que você creia nele como seu único e suficiente Salvador. Esses três fatores, irmãos, são peculiares a todos os milagres. São sinais, revelam a glória do Senhor e é para que você creia nele. Portanto, agora, diante da percepção e da consciência de que ele é Deus, você precisa crer nele. Se Jesus se apresenta e se revela a você como Deus, ele está te chamando para crer nele. Você não tem outra opção na vida. Você não pode rejeitar o conhecimento de Deus. Você não pode compreender a manifestação de Deus em sua presença e não amá-lo, e não segui-lo, e não recebê-lo. Se Jesus hoje se revela a você, e a sua glória está sendo revelada hoje a você na sua palavra, é para que você creia em Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, e você passe agora a crer, a seguir, a servi-lo e a amá-lo. Mas gostaria também, irmãos, de trazer mais algumas lições aqui, nesse rico texto da palavra do Senhor, que traz tantos ensinamentos para as nossas vidas. Este primeiro milagre aconteceu no contexto de um casamento. E tem algumas lições aqui para recebermos o milagre de Jesus no nosso casamento. Para que o milagre de Jesus aconteça em nosso casamento, para que a bênção do Senhor se manifeste em nosso casamento. Talvez você esteja precisando da bênção de Deus no seu casamento. Com certeza todos precisam. Em primeiro lugar, para que nós tenhamos, a bênção de Jesus no nosso casamento, eu queria dizer que nós precisamos convidá-lo para o nosso casamento. A palavra do Senhor dá esse detalhe. A mãe de Jesus estava lá e Jesus também foi convidado com os seus discípulos. É claro, meus irmãos, que nós sabemos que a salvação é um ato soberano da graça de Deus. Mas, por outro lado, Jesus que toca em nosso coração, ele não quer invadir o nosso coração de uma forma mal educada. Ele espera também que cada um abra a porta da sua casa e o receba em sua casa. Uma outra palavra que nos faz pensar dessa forma é quando ele escreve para a igreja em Apocalipse e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então, para que você receba um milagre de Jesus na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu casamento, você precisa abrir a porta da sua casa e convidar Jesus para que ele entre. Mas, pastor, de que forma é que eu posso fazer isso? Eu digo de que forma você pode fazer isso. Você pode fazer com que a sua casa esteja aberta, primeiro,
para receber a pregação por os irmãos em cultos de oração. Você pode abrir a sua casa para Jesus quando a palavra dele for lida dentro da sua casa, ele se fazer presente. Você abre a sua porta para Jesus quando você fizer cultos domésticos dentro da sua casa. Você abre a porta para Jesus quando a sua casa for um lugar em que louvores a Deus sejam entoados, onde a família busque direcionamento na palavra de Deus. É uma forma simbólica de você abrir as portas para o Senhor, de você convidá-lo para que ele esteja dentro da sua casa. Jesus Cristo continua vivo, ele continua se manifestando entre nós, a palavra dele é a própria representação dele. Então, primeiro, se você quer um milagre na sua casa, no seu casamento, na sua vida, convide. Faça igual fez essa família. Já pensou se eles não convidassem a Jesus para estar ali? Não é? O que aconteceria? Em segundo lugar, meus amados irmãos, é preciso aprender o seguinte: Jesus Cristo, ele nos abençoa com alegria em nossa vida. É interessante que nós vemos no Evangelho Jesus Cristo em muitos momentos tristes. Nós vemos Jesus Cristo estando presente na morte da filha de um oficial. Nós vemos o Senhor Jesus na hora que morreu Lázaro, inclusive ele até chorou. Mas nós vemos então Jesus celebrando momentos alegres da vida. Momentos alegres da vida, irmãos, devem ser celebrados com gratidão em nosso coração. Quando você receber uma bênção, você deve fazer uma festa de gratidão. De forma específica aqui, era uma festa de casamento. Jesus está legitimando a instituição do casamento que foi estabelecida por Deus. Casamento é coisa boa, é coisa importante, que deve ser comemorada com alegria. Então, quando eu lembro do Senhor, eu lembro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz-me andar por pastos verdejantes. Então, há nessa vida, ainda que sejam raros, momentos de alegria, de confraternização, de bênção, que são proporcionados pela presença de Jesus. O casamento, portanto, deve continuar sendo visto como uma bênção de Deus. Algo a ser buscado, algo a ser valorizado, algo a ser celebrado e algo a ser comemorado. Porque é simbólico a manifestação dele no casamento. Seu primeiro milagre poderia ter sido curar um cego ou um coxo, mas foi realizado dentro do ambiente de casamento. Foi realizado dentro das bodas de casamento que se iniciam. E aqui já há também uma aplicação espiritual. Lembremos-nos, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Celebrar a alegria no casamento nos nossos dias é um símbolo da alegria do casamento de Jesus com a sua igreja. Celebrar uma festa de casamento é um símbolo das bodas do Cordeiro que se iniciarão na volta do Senhor. Então, é aqui, irmãos, significativo destacarmos, vermos o casamento como uma bênção de Deus, alguma coisa que representa Deus na terra, porque ele é instituído por Deus. E toda vez que um casamento é celebrado, que um casamento é fortalecido, a instituição de Deus é celebrada e fortalecida. E aquilo que Deus instituiu, ele mesmo sustenta com a sua presença, se você abrir as portas para ele no seu casamento. Ele que instituiu o casamento, ele estará presente no casamento. Terceiro, quando acontecerem problemas no casamento, é preciso recorrer ao socorro de Jesus. Seria começar mal o casamento, se faltasse o vinho ali. Seria alguma coisa triste, até vergonhoso. Um problema aconteceu, irmãos, e Maria aqui dá a dica. Primeiro, Maria procura Jesus para solucionar o problema. Depois Maria diz, olha, a solução vai acontecer se vocês fizerem o que ele mandar. É possível que na sua vida tenham problemas. Nós somos pessoas caídas e pecadoras. É possível que no seu casamento tenha problemas, porque são casamentos de dois pecadores. A diferença é assim, todo casamento tem problema,
Mas tem um casamento daqueles que creem em Deus e daqueles que não creem. Tem um casamento daqueles que se submetem a Jesus e daqueles que não se submetem. Quando surgiu aqui o problema no casamento, Maria deu a dica: vamos pedir àquele que pode ajudar, que é Jesus Cristo. E se tem alguém, meus amados irmãos, que pode nos socorrer na nossa vida e nos nossos casamentos, esse é Jesus Cristo. Então nós aprendemos aqui que para um milagre acontecer na minha vida ou no meu casamento, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que pedir, eu tenho que ver que tem algo errado, eu tenho que ver que problemas estão acontecendo, eu não posso fechar os olhos, eu não posso fazer de conta que o erro não está acontecendo, eu tenho que admitir o erro, eu tenho que admitir o problema, e eu tenho que recorrer àquele que pode me ajudar, que é Jesus. De forma que nós temos esperança, porque Jesus se manifestou no mundo com a sua glória. Então eu sei do seguinte: é uma realidade que nós sofremos pelos nossos pecados, é uma realidade que nós sofremos problemas de relacionamentos, é uma realidade que nós sofremos perseguição nesse mundo caído, é realidade, mas é realidade também que Jesus está presente na vida daqueles que clamam por Ele. É realidade que se Jesus está no casamento pode haver esperança, é realidade que se Jesus está no casamento pode haver salvação. Eu preciso então orar, e agora eu preciso adequar minha vida à palavra dele, ao que ele disser. É assim que acontece o milagre. Você ora, você pede, você confia e você adequa a sua vida àquilo que ele disser. Eu não posso esperar desobedecer a Jesus e que Jesus faça um milagre na minha vida. Eu não posso esperar estar longe dele e ficar esperando que ele faça um milagre na minha vida. O milagre aconteceu aqui, irmãos, porque houve um clamor por sua misericórdia e houve a disposição no coração de fazer aquilo que ele quiser. Você quer que a sua vida seja transformada? Você quer que a sua vida seja modificada, que um milagre aconteça, que a situação mude? Você está disposto a fazer aquilo que Jesus quer? Está disposto à obediência? Está disposto ao serviço? Está disposto a submeter-se à vontade dele? Os homens fizeram. Jesus Cristo disse: encha de água, eles encheram. Jesus Cristo disse: leve para o mestre Sala, eles levaram. Então nós aprendemos essa lição aqui. Não há pessoa perfeita, crente perfeito, nem casamento perfeito. Mas se houver clamor ao Senhor, e se houver um desejo no coração de ajustar a sua vida com aquilo que ele diz, o Senhor restaura. O Senhor faz milagres. E nós vivemos por essa esperança. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós não teríamos esperança. Porque nós somos pecadores e vivemos num mundo de pecado, nós não teríamos esperança. Nós só temos esperança porque Deus, na sua infinita misericórdia, por causa do amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, ele enviou seu Filho para que pudéssemos ter esperança. E ainda uma outra lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a transformação da vida, ela só pode acontecer pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Percebam um detalhe. Havia lá as talhas que eram usadas pelos judeus para os rituais de purificação, ok? Os judeus acreditavam que se seguissem esses rituais, seriam purificados dos seus pecados. Eles acreditavam que se lavassem as mãos fazendo as preces, eles não iriam trazer nada impuro para dentro deles. Eles acreditavam que se lavassem o rosto, lavassem a cabeça, lavassem os pés, porque estiveram em alguma cidade, por exemplo, de samaritanos, porque tenham tido algum contato acidental com algum tipo de cadáver, se eles se lavassem, eles acreditavam que não haveria nenhuma impureza sobre eles, que eles ficariam limpos. Agora vejam o que é que Jesus Cristo faz.
Jesus Cristo transforma essa água que era usada para purificar, ele transforma em quê? Em vinho. E o vinho na história de Jesus é um símbolo do quê? É um símbolo do seu sangue. Sabe o que Jesus está ensinando? Apenas o que purifica o homem dos seus pecados é o meu sangue. A água não purifica. Religião não purifica. A crença nos santos não purifica. A crença nos outros deuses não purifica. A prática de boas obras não justifica o homem. A retidão moral não justifica o homem. Ser um bom cidadão não salva ninguém. A única coisa que transforma você de um pecador condenado em um pecador salvo é o meu sangue. É o lavar regenerador do sangue de Cristo. Ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então, meus amados irmãos, um milagre ainda maior do que transformar água em vinho é o milagre de transformar o meu coração e de transformar o seu coração. De purificar o meu coração e o seu coração. De salvar a minha vida e a sua, de perdoar os nossos pecados. E Jesus está ensinando aqui: a purificação, a salvação, a transformação é só pelo meu sangue. A vida de vocês pode ser transformada, o casamento pode ser transformado, o milagre da salvação pode acontecer, mas é tão somente pelo sangue de Cristo que isso pode acontecer. Então todo esse milagre aqui nos chama para Ele, nos chama para a pessoa dEle, nos chama para recebermos Ele como nosso Deus e para recebermos Ele como nosso Salvador. Nos chama para recebermos Ele como aquele que nos ama e está presente em nosso casamento, está presente em nossa vida. Nos chama para recebermos Ele como aquele que pode nos dar esperança de uma nova realidade e de uma transformação, e ainda mais, de uma transformação para melhor. A sua vida, ela será melhor quando você receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela será vinho novo. Quando o mestre Sala provou, ele disse: esse vinho aqui é melhor do que o outro. A nova vida, a vida com Jesus é melhor. É uma vida agora que conhece o seguinte: nós estamos andando no mundo, mas Deus veio estar conosco nesse mundo. Veio para nos perdoar, para transformar o meu coração, como Ele transformou a água em vinho. Veio para ouvir as minhas orações. Veio para estar comigo nos momentos de dificuldade. Veio para transformar as situações da minha vida. E veio para me dar a nova vida e a vida eterna pelo seu sangue e pelo seu sacrifício. Que você nessa noite, se estiver precisando de uma transformação, ore a Jesus pedindo a transformação. E esteja hoje disposto a segui-lo e a fazer tudo o que Ele disser. Que você compreenda que você não pode mais andar longe dEle. Que você compreenda que Ele é Deus poderoso que veio aqui para nos salvar e para nos chamar para vivermos com Ele. Que você possa entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus e receber a nova vida que Ele dá pelo seu sangue. Que Deus nos abençoe.